Papo Forjado no ar. Para você que é amante joalheiro, cravador, ourives, empreendedor, sempre aquele papo bacana falando sobre joia e tudo mais do ramo, né? Hoje estou aqui com me acompanhando aqui, minha companheira aqui de bancada, ela que é a ourives, agora vai ser cravadora também. A Marcela, muito obrigado, Marcela, por receber esse convite, de poder de aceitar esse convite, de poder estar me ajudando hoje a receber a nossa convidada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Michel, por essa oportunidade. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, sempre, né? E a nossa convidada aqui é a Aline. Aline, obrigado aqui pelo convite aceito. Feliz estou eu de estar aqui. Muito feliz. Fica à vontade aqui nesse espaço maravilhoso, né, Marcela? Maravilhoso. Esse espaço, para quem deseja fazer um podcast, é um espaço aconchegante, bonito, né? Se você está à procura de um espaço assim, a OX Digital tem todo como é que se diz? O aparato. Estrutura impecável. Impecável para fazer do seu podcast um sucesso. Que não seja um podcast de joalheria, que a gente... Não pode, isso aqui já tem. E também quero agradecer aqui, passar para vocês aqui o nosso outro colaborador, que é a Luz de Lúcia. Tá aqui na tela aqui. Só você clicar aqui no QR Code, que você vai poder vai direto para a loja da Luz de Lúcia, que é a maior fornitura de joia do Brasil. A melhor. Então, a melhor, a maior, você vai poder comprar em todo o Brasil, eles enviam para você, seja você cravador, seja você ourives, seja você que quer também montar suas embalagens, eles também têm. Então fica aqui a dica aqui do Papo Forjado, fornitura Luz de Lúcia. Só clicar aqui no QR Code que está na sua tela, que você vai ter a melhor estrutura de fornitura do Brasil. Então, vamos apresentar, né, nossa convidada. A Aline, amiga, parceira, tá com a gente aqui. Eu vou deixar você mesmo, Aline, se apresentar pro nosso público. Você é da casa, tá sempre aqui na oficina aqui com a gente aqui. E finalmente um podcast, né? Estamos tentando agendar esse podcast aí, acho que há uns 3, 4 meses já, né? Tempo já. E as agendas lotadas aí, graças a Deus. Graças a Deus. Passou aí o final do ano aí, que foi aquela correria, mas agora já passou o carnaval também, pulamos o carnaval. Agora a gente vamos falar de negócio, né? Isso aí. Bom, meu nome é Aline. Eu sou ourives há mais ou menos 7 a 8 anos. De formação, eu sou engenheira de produção. Trabalhei, acho que uns 12 anos numa multinacional bem grande de exploração de petróleo, destinada à área de postos de combustível, especificamente. Minha formação na engenharia de produção, lá nessa trajetória, foi basicamente entre marketing e finanças. Até quando eu resolvi fazer minha transição de carreira aí, há cerca de 7 anos atrás, e abri a minha marca de joias, loja Ilus, né? O nome da marca é Ilus, mas lá no Instagram é @loja Ilus. E aí entrei nesse mundo maravilhoso aí da joalheria. Então, maravilhoso mesmo. 2 perguntas. Vamos na primeira, então. Por que esse nome dessa marca? Como é que você... Quando eu... Resumindo assim, parece fácil. Transição de carreira, ai, que lindo, era engenheira, bem sucedida, sai da multinacional, abre uma joalheria, como é que é isso, né? Não foi um processo simples para mim, emocionalmente falando. Eu vim de uma família de engenheiros, uma família onde... E eu acho que era muito comum, agora acho que a gente já está quebrando um pouco esse paradigma, mas até 10 anos atrás, era muito comum, assim, de se tratar roteiro de sucesso como, engenheiro, é médico, é advogado, é dentista. Tem que ser formado. As profissões padrão, formados e tudo mais. E eu vim de uma família tradicional que também me traçou esse roteiro, e eu entendi, internalizei esse roteiro como sendo o único roteiro possível de sucesso para mim. E aí, quando eu me formei na engenharia e comecei a trabalhar propriamente no mercado, no ambiente corporativo, grande... Foi impressionante, assim, porque de imediato eu já não tive essa identificação. Eu já sabia que aquilo ali não era o caminho emocionalmente próspero que eu gostaria pra mim, digamos assim, né? Só que eu fiquei algemada nesse processo de construir um patamar financeiro razoável. E eu acho que muito de me posicionar também no mercado, me posicionar perante a minha família como uma mulher de sucesso, de carreira. E tem toda uma cobrança também. Toda uma cobrança, né? E aí eu fui tratando isso em terapia paralela. Então, assim, eu fui galgando uma carreira de sucesso, graças a Deus, nessa multinacional. Fui muito bem reconhecida lá, tive um processo de crescimento rápido.
desde o estágio, assim, até muito rápido, até avançar na carreira. Eu amava o meu ofício em si. O momento que eu sentava ali no meu computador e desenvolvia o meu trabalho era satisfatório, mas o ambiente como um todo tinha muitas questões que não eram compatíveis para mim, que para mim não me servia, não me cabia, né? E foi muito doloroso esse processo interno de tomar coragem de fazer essa mudança. Foram, acho que, sem brincadeira, acho que uns 10 anos de terapia. E eu acho importante a gente até normalizar isso, porque tem muita gente que passa por esse processo de sofrimento, de transição de carreira, e olha pro lado e vê, hoje em dia, então, com o Instagram, todo mundo divulgando cases de sucesso, tem 90 mil, falar do problema ninguém quer. Então, assim... todo mundo é feliz. Normalizar que existe, sim, esse processo, às vezes, ruindo lá dentro, e não é fácil de achar essa resposta. Durante uns 10 anos, acho que eu fiz terapia, para tentar, na terapia, eu tentava buscar a seguinte resposta. Eu sei que eu não quero essa carreira, o que eu posso fazer que vai me dar o mesmo retorno financeiro ou parecido, ou que possa me dar uma certa estabilidade financeira, porque esse era o meu gatilho, esse era o meu gargalo, e isso era o que me feria, digamos assim, né? O que eu posso trocar, onde eu vai encontrar essa qualidade de vida, onde eu vai encontrar esse equilíbrio que eu tanto busco, mas ao mesmo tempo vai me trazer essa estabilidade. Claro que eu não achava essa resposta. Porque nenhum terapeuta tem um processo pronto de falar, espera aí, vou fazer uma entrevista aqui para ver suas aptidões, e vou descobrir aqui, então agora você pode seguir esse caminho e pronto. Eu encontrava várias aptidões, eu falava de várias coisas, mas nenhuma me trazia essa certeza desse retorno financeiro. E por quê? Porque empreender você não tem essa certeza. Não existe, essa resposta não existe. Então eu não conseguia tomar essa partida, digamos assim, né? Só que aí a vida deu um empurrãozinho, depois de acho que uns 12 anos de carreira aí, uma correria, eu já estava num ponto assim, era viagem para São Paulo 3 vezes por semana, final de semana trabalhando, madrugada trabalhando. Eu tive um problema de saúde e tive um pouquinho de dificuldade em como a empresa lidou com esse processo meu, né, de recuperação de saúde. Os questionamentos foram aumentando a um ponto de eu já não conseguir sustentar. Aí eu já estava com crise de insônia, me medicando, já estava crítico, assim, nesse sentido. Até que chegou um momento que eu precisei ficar internada mesmo. O processo foi mais profundo. E aí foi quando eu consegui olhar pra dentro e falar assim, chega, eu preciso botar um ponto final. O que eu vou ser, como eu vou fazer, qual é o processo? Eu não tinha resposta de nada, mas eu falei, eu preciso botar esse ponto final. Pra minha sorte, graças a Deus, houve uma transição onde essa empresa saiu do Rio de Janeiro, eu fui convidada a ir pra São Paulo, uma vez que eu não quis ir, eu consegui receber um bônus interessante, então eu consegui ser desligada de uma maneira bacana, que me ajudou a me estruturar um pouquinho. Peguei pra mim um período sabático, viajei pelo mundo, fiquei 1 ano morando fora, entendendo esse emocional também pra me construir como ser humano, como mulher. Tava num momento, assim, precisando disso. Quando voltei pro Rio de Janeiro, ainda assim me algemei de novo. Falei, cara, mas será que não foi minha experiência numa empresa muito grande, de um porte de 40 mil funcionários, com cargo muito exigente? E se eu for pra uma empresa de um porte... Aí tinha uma proposta de emprego muito tentadora, pra uma empresa um pouco menor. Resolvi aceitar. Passei por essa experiência, mais uma vez, foram 2 anos e pouco. Tive outro problema de saúde, aí veio um câncer, já um problema um pouco mais intenso. Era a vida sacudindo e falando assim, olha, se você não conseguir tomar essa decisão, a gente vai te dar um empurrão. E assim aconteceu. Hoje em dia se fala muito de burnout, isso foi há mais ou menos 8, 9 anos atrás, nem existia esse termo, ou pelo menos eu te conhecia, não se falava. Na verdade, você tá estressado, você tá estafado, você tá com um problema emocional, você tá com depressão, tudo era depressão, né? Empacotava tudo na depressão. Sim. Até que chegou um dia que eu travei literalmente no escritório. Travei na frente de diretores, de pessoas grandes ali. Comecei a chorar, travei, eu não conseguia me mexer no teclado do computador. Minha equipe olhou, viu aquela cena, ligaram pra minha família. Alguém pode vir acompanhar? Eu não tive condição de sair da cadeira e ir embora pra casa. Meu pai foi lá me acompanhar. Naquele momento ali foi quando eu assumi pra minha família e pra mim mesmo, que eu tive coragem de derramar isso, tudo que tava dentro de mim. E assumir isso pra minha família e principalmente, acho que pra mim mesmo, assim, agora já chega, já deu. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou ter que traçar algum outro caminho, que esse aqui não deu mais pra mim. Não, definitivamente não é esse. Cheguei no meu limite, literalmente. E foi ali que eu pus um fim, digamos assim, na carreira da engenharia. Sim. Mas a carreira da engenharia tá muito entranhada no meu empreender, e hoje eu vou falar um pouquinho disso, né? E aí, eu tô contando essa história toda pra falar do nome, depois que eu falo pouco. Mas pra gente e aí, entender também. Exatamente. E aí, como é que a Ilus surgiu? Eu vou falar um pouco, contar essa história pra poder chegar no nome, né? Como é que a Ilus surgiu? Quando eu passei por esse processo todo e resolvi pausar minha carreira da engenharia, eu falei assim, nesse momento, pelo menos, eu não consigo mais, cheguei no meu limite, eu estava passando por uma crise que envolvia várias questões, assim, do meu maternar, né, tinha sido um câncer de útero, assim, eu estava no auge, da minha saúde, da minha idade, onde você começa a planejar ser mãe, então envolvia muitas questões pessoais, emocionais, profissionais, financeiras. A única certeza que eu tinha dentro do meu coração é que eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse leve pra mim,
para que eu pudesse ter um dia a dia feliz mesmo, ter propósito de acordar feliz e dormir feliz. Eu falei, pode ser o mais cansativo que for, pode ser o mais árduo que for, mas eu preciso acordar feliz e dormir feliz. Tem que ter sentido. Tem que ter sentido. Essa era a única certeza. E eu queria, dentro de uma correria, porque eu sabia que empreender ou qualquer outro ofício, trocar de carreira nesse momento não ia ser fácil, eu queria que tivesse leveza, que eu olhasse para aquilo com uma felicidade tamanha que um dia a dia de 70 horas de trabalho me soasse leve. Não que fosse ser fácil, não que fosse ser leve, mas que me soasse leve. Para o meu emocional isso fosse leve. E esse processo foi tão intenso para mim, e todas as mulheres, eu graças a Deus sempre convivi com mulheres muito potentes, assim, mulheres que me encorajavam muito, e muitas passavam por processos parecidos de transição ou de desafios de vida, e eu comecei a observar que o processo que eu estava passando e como eu fui construindo essa história, tocava muitas histórias de mulheres próximas de mim. E aí eu fui entendendo um pouco do papel nesse momento da minha transição de carreira, do quanto eu poderia também impactar positivamente outras pessoas que estivessem passando por situações parecidas. Isso envolve também a forma como eu lidei com a doença, com o câncer, não entrando nesse mérito pessoal, mas e a forma como eu fiz a transição de carreira. Então eu fui juntando tudo isso. Como é que a Ilus surgiu especificamente, né? Era um belo dia, literalmente, eu chorando, na casa dos meus comadres, que hoje são compadres e comadres, que são os padrinhos da minha filha. Depois eu vim engravidar, ter minha filha e tudo mais, na época ainda não tinha. Mas eram grandes amigos que já empreendiam. Conversando com eles, eu estava usando um cordão assim, grande, com uma pedra, que eu amava. E aí eu chorando e desabafando, falei, o que eu vou fazer da vida? Já tem 2 meses que eu saí, não sei o que eu quero, tô completamente perdida. Esse amigo é muito parecido comigo, eu sou uma pessoa normalmente muito prática, e ele virou pra mim e falou assim, já acabou de chorar? Literalmente foi assim, ó, já acabou de chorar? Essa não é você, isso não te representa. Fala pra mim aqui, o que você gosta de fazer? Aí eu comecei peraí. Não, aí comecei a gaguejar e tentar achar essa... Para, fala o que vem na cabeça. Aí eu lembrei que antes de eu entrar nessa multinacional, adolescente ainda assim, minha mãe era artesã, minha avó artesã, minha tia artesã, então ateliês e artesanatos sempre fizeram parte do meu crescimento, da minha vida. Como adolescente, minha mãe me incentivou a produzir coisas para vender e gerar renda, independente de precisar ou não precisar. É sobre potencializar o financeiro da casa, também. Sobre ter essa fome de vencer, de construir alguma coisa, e tudo isso que isso envolve, né? E eu pretendo passar isso pra minha filha também. Aí minha mãe me deu o contato, eu falei, mãe, eu acho que eu vi um brinco, acho que se eu não me engano, no cursinho de pré-vestibular, não me lembro, ou adolescente na escola ainda, eu vi um menino usando um brinco de bijuteria lindo, assim, eu falei, caraca, isso deve ser muito legal de fazer. Eu olhei e falei, não deve ser tão difícil. Minha mãe, como toda artesã, sabe todos os contatos de centro de Rio, né, lojinhas, não sei o quê. Foi lá, vamos lá, vou lá com você e tal. Me levou, achou uma loja de bijuteria, dessas de montagem, que vende peça semi-pronta, você só faz a junção. Me deu ali uns R$100, R$200, compra um materialzinho aqui, monta e tal. Montei, acho que 3, 4 pares de brinco, vendi igual água, para as amigas da escola mesmo, do cursinho e tal. Comecei a fazer aquilo, foi girando. Então, desde a época de faculdade, até no meu início nessa multinacional, eu produzia bijuterias, né, semi-joias, bijuterias, e vendia, comecei a vender em feira, assim, eu me lembro que com 18 anos, assim que eu ganhei maturidade, tive autonomia de poder viajar sozinha, eu paguei uma viagem pro Sul, fiquei 2 meses das minhas férias no Sul, só com dinheiro que eu tinha gerado, assim, ainda nem tava estagiando ainda, e tudo mais. Aí quando esse meu compadre, né, fez essa pergunta pra mim, eu tava usando esse cordão, falei, cara, a única coisa que eu sei que eu amava parar pra fazer, eram as bijuterias que eu fazia. Ele literalmente virou pra mim e falou assim, bijuteria não dá dinheiro. A não ser que você vai construir uma fábrica... Desculpa, falei palavra aí. Você vai construir uma fábrica... Bijuteria não dá dinheiro. Aí eu falei, cara, eu queria saber como é que faz isso daqui. Era um cordão com uma pedra presa em um metal todo envolvendo essa pedra e tal. Eu falei, mas eu não queria realmente fazer montagem. Pegar coisa pronta. Aí ele falou, você quer criar? Eu falei, porra, adoraria criar. Aí ele foi me fazendo umas perguntas assim, muito certeiras, sabe? Ele foi um anjo na vida da Ilus aí. Foi. O Henrique, ele vai escutar esse podcast. Grande amigo meu, Henrique e Marianinha. Aqui no podcast Aí ele virou e falou assim, então você não quer montagem. Aí você quer? Aí ele foi me instigando e fazendo umas perguntas assim. Ele virou e falou, cara, eu acho que eu sei quem pode te ajudar. Ele tinha um cliente que era o Ives e que acho que tinha feito site, alguma coisa com ele desenvolve site, mídias sociais e tal. Ele falou, cara, deixa eu ligar pra esse cliente aqui, eu vou explicar mais ou menos a situação assim, que eu não entendo nada dessa área, e vou falar pra ele, de repente, ele me dá uma dica. Aí, quando ele ligou, ele falou assim, cara, dá uma passadinha aqui no ateliê, conversa com ela, então ele me botou na moto, eu subi numa moto, me levou, assim, eu entrei pela primeira vez num ateliê de ourivesaria, que eu não fazia a menor ideia de como era.
Cara, quando eu entrei, juro por Deus, quando eu entrei, que eu olhei aquelas bancadas assim, aquelas ferramentas, falei, cara, é aqui que a mágica acontece, é aqui que eu consigo. Aí eu tava com o cordão, eu mostrei e falei assim, como é que faz isso aqui? Ele falou que a gente faz tudo isso aqui. Derrete, puxa esse fio. Cara, quando eu olhei aquele universo, eu falei assim, é isso. Meu olho brilhou, alguma coisa acendeu lá dentro. Então, assim, na minha intuição, quando eu olhei, eu falei assim, é isso. Aí me matriculei no curso. Ainda não era o do Michel, que eu não conhecia. Isso não teria sido. Me matriculei no curso. Comecei no dia seguinte. Na minha primeira aula, quando eu derreti o primeiro metal, puxei meu primeiro material, eu comecei a construir a primeira... Acho que, se não me engano, na primeira aula foi tipo aliança, né? Usinho básico, assim, né? Que é laminar, não sei o quê. Que eu fiz o meu primeiro... Cara, quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, é isso. Deu um estalo, assim, de falar assim, esse é o caminho. E naquele dia eu já tracei pra mim, eu falei assim, o meu negócio vai ser disso, vai ser próspero e vai ter sucesso. Ali saiu a Ilus no meu primeiro dia de aula, assim. Não tinha esse nome ainda. Aí voltando, 300 anos depois, por que surgiu o nome? Eu tava até comentando com ela que acho que o nome foi a parte mais difícil do empreender, assim, por incrível que pareça, do início, né, do empreender, porque pesou muito pra mim a sensação, assim, de eu preciso criar um nome pelo qual as pessoas vão me conhecer pra vida inteira. Porque quando eu criei na minha cabeça que então mudei de carreira, é aqui que eu vou seguir um novo caminho, eu já tracei assim, isso aqui vai ser eterno. Isso aqui vai a longo prazo, isso aqui vai me sustentar, isso aqui vai ser próspero. Então, eu nunca imaginei assim, vou construir um negócio, vou testar, deixa eu ver se dá... Não, eu já botei lá na frente e falei assim, é disso que eu vou viver. Como ainda não sei, o caminho eu vou traçar, mas é disso que eu vou ver. Acabei de fazer minha transição de carreira, acabei de escolher o que eu quero ser. Foi exatamente assim. Fui muito determinada. E aí eu fiquei traçando, assim, sentei com muitas pessoas, fiz aqueles brainstorms, nuvem, né, aí bota todas as palavras-chave, o que você quer, qual o propósito do negócio, cara, não vinha nenhum nome na cabeça, aí eu olhava outros nomes, pegava inspiração, não tinha chat GPT pra você, na época da inteligência artificial, você fala assim, construa um nome, cara, eu ficava ali pensando, mas eu falei, aí chegou um belo dia, eu acho que eu demorei uns 8 meses pra conseguir pensar o nome, a marca já tava com quase tudo pronto, só faltava fazer embalagem, já tinha coleção, já tinha... Porque eu tracei, assim, um roteiro... Tudo organizadinho. Eu sou muito organizada. O nome é o mais Tracei um roteiro meteórico. Eu falei assim, 6 meses o negócio tem que estar girando grana. Foi literalmente assim. Então, eu já tava com a coleção pronta e não tinha um nome. Eu preciso do nome pra poder fazer embalagem. Ele, cara, tem que ter um nome, tem que ter um nome. Eu falei, calma. Aí eu peguei uns livros, umas coisas assim, pra olhar a capa, inspiração de fonte, formato. Porque literalmente não tinha inteligência artificial pra te ajudar, ainda não tava nem rodando isso e tal. Aí eu comecei a escrever... Por que a Ilus estava... Que não era a Ilus, mas por que a minha empresa? Por que eu estava mudando de carreira? Por que aquilo ali estava existindo? E aí eu comecei a escrever palavras que eram importantes para esse momento de transição. Eu falei, cara, o que tem que ser? Tem que ser leve. O processo tem que ser leve para mim e eu preciso passar essa leveza no negócio. Eu mudei de carreira por isso, então isso precisa estar. Tá? Se não vai estar no nome, vai estar no meu dia a dia, vai estar no slogan, vai estar impresso na minha parede, mas tem que estar. Então assim, tem que ser leve. Eu adoraria inspirar outras pessoas nesse processo. Isso era algo importante, marcante para mim nesse momento também. E o que eu fizer, onde eu colocar a mão, que eu leve luz para as pessoas, que eu leve energia boa, literalmente, que seja verdadeiro, que passe alguma coisa que vá além. Qualquer entrega que eu faça, que não seja só um objeto, que não seja só uma joia, que eu entregue ali um propósito mesmo, algo que vai ter um significado para as pessoas. E aí, quando eu escrevi essas palavras, né, então, inspiração inspirar, leveza e luz. Aí eu criei inspire, seja leve e seja luz. Aí o Ilus saiu das primeiras letrinhas dessas palavras, né? O I do inspire, o primeiro L, porque são com 2 L's, né? O primeiro L do seja leve, de leveza, né? E o luz, eu acabei que eu leve luz e que eu transpareça essa luz para as pessoas através do meu trabalho. E aí foi o término aí foi o I-L luz. Ficou incrível. Né? I-luz. E aí eu pus um acento só para não puxar mesmo, porque eu não queria que ficasse sonoramente como só luz, né? Pus um acento no I ali na frente ali, mas por uma questão de estética do nome e assim virou Ilus. E como é importante, né? Porque assim, a coleção você faz uma agora, muda... as peças vão mudando, vai amadurecendo, mas o nome é o que vai ficar sempre, a sua identidade. É a minha identidade. Né? Então, assim, exatamente. A importância de você ter um nome que você consiga buscar uma identificação. Então, para você que tá começando agora, já é Orives, e aí quer pensar na questão de ter uma marca, ou o Orives, ele muito assim, começa a produzir, começa a vender, tá entendendo? Então, importante você já criar pensa na sua identidade, no que você quer passar. Porque assim, quando a gente traça com uma estratégiazinha mínima que seja, mas assim, quando você tem clareza do que você quer passar, essa verdade chega do outro lado. Sim. Ela chega no cliente, ela chega no ponto final. Então, isso faz muita diferença.
não, o nome não precisa ter essa história toda. Eu contei uma história aqui, porque pra mim a história foi longa e teve todas essas nuances de E fez detalhe. todo sentido E pra mim, mas é sobre passar esse sentido. Então, assim, pode ser o seu sobrenome. Se o seu sobrenome é forte pra você, te significa muito, que seja o seu sobrenome. Não tem um sobrenome que eu gosto, mas essa palavra aqui simboliza muito na minha vida. Vai na linha dessa palavra, você vai achar ali o que toca o seu coração, o que é verdade pra você. Imprime essa verdade. Dali, dá uma extraída nessa verdade que sai ali alguma coisa, sabe? Porque se você, por exemplo, se você só começa a colocar um nome bonito, um nome que você não vai se identificar, não tem... Naquele momento tem uma identificação, você acha, só faz por beleza, mas não é só a sua cara. E aí quando você começar a produzir as suas joias, porque, por exemplo, as joias que você faz, tudo tem isso que você falou. Sim. É uma inspiração, é uma leveza, é luz que tem... Certo? Então, assim, você trabalha muito a questão de umas joias que traz sentimentos, né? Que marca, que traz um registro de algo, né? Sim. E aí eu queria... Como é que você começou? Foi desde o início que tu andou por essa linha? Como é que foi esse amadurecimento dessa carreira? Como é que foi? Quando eu comecei o curso... naturalmente no curso da ourivesaria a gente começa trabalhando na prata por uma segurança de dominar o metal primeiro, porque a perda no ouro é significativamente maior em termos de finanças, né? O investimento no material. Então, assim, durante, eu acho que os 2 primeiros anos da marca eu trabalhei praticamente só com a prata e construindo joias. A única clareza que eu tinha enquanto designer era o minimalismo, por identificação. Eu não conseguia usar nada muito extravagante, nem conseguia desenhar nada muito extravagante. Eu era minimalista, eu era mais delicada, então eu fui para uma linha de desenho nesse sentido. E aí eu fui para o desenho básico, porque a minha experiência me pedia isso no primeiro momento, né? Os traços mais retos, mais finos, e que faz parte do processo do aprendizado do ourives também. Você começa puxando um fio, você começa laminando um fiozinho quadrado, retangular, começa moldando. Então, naturalmente, você começa a ir criando peças por essa linha, porque é um material que você tá ali em mãos e consegue criar. A partir do momento que eu fui criando esse design mais minimalista e fui ganhando essa autonomia no processo de construção das joias, e criando essa relação com as clientes, né? Comecei a ir vendendo devagarzinho. Você começa a se envolver nas histórias das clientes. Então, essas histórias foram chegando pra mim. Você faz... Eu gosto de uma aliança minimalista, retinha. Essa aliança significa tanto pra mim. Aí elas vêm e contam a história do casamento. E você começa a ir se envolvendo aos poucos. Eu fui me identificando com o processo. Então, assim, não foi desde o início, porque eu precisei criar um relacionamento com os meus clientes primeiro. Pequenas, né? Clientes ali no primeiro momento. E me identificando com esse processo da escuta ativa. De olhar a história da cliente com carinho. Então, eu fui me identificando com isso, fui vendo o quanto isso era importante pra mim, o quanto estava ligado com aquele meu propósito que eu falei lá no início da construção da marca. Fazia toda a diferença pra mim escutar essa cliente, saber a história dela. Até hoje faz. E à medida que você vai escutando a cliente, naturalmente você começa a ir mexendo no seu design pra ir criando algo cada vez mais personalizado. Cada um ali tem uma história. Cada um tem uma história. Cada coisa mais linda que a outra. O Anel Registros acabou virando um carro-chefe. Aí ele sela esse processo. Incrível. E aí, conforme eu fui escutando as clientes e me identificando com esse processo da escuta, eu fui cada vez mais desenvolvendo joias personalizadas por identificação. Essa joia personalizada, ela me trazia muito mais aquilo que eu falei lá no início, né? Sobre passar a luz, sobre ser inspiração, sobre o envolvimento com a cliente, do que a joia autoral de coleção, digamos assim, né? Mas eu também adoro parar para desenhar, eu adoro criar coleções. Então eu fui devagarzinho criando essas 2 vertentes. Um lado que criava coleções minimalistas, mais atemporais e menos personalizadas, e um lado que foi cada vez mais dando voz a essa escuta com a cliente e criando um roteiro personalizado. Só que esse roteiro personalizado foi tendo um reconhecimento muito grande, cada vez mais. E aí foi dominando o meu processo criativo. Então hoje eu acho que 95% do meu tempo dedicado ao meu negócio e das minhas vendas em termos de faturamento vem do trabalho personalizado. E é o que eu mais escuto sobre valorização das clientes também nesse sentido. Sobre essa escuta. Sobre poder se abrir comigo, né? E hoje eu tenho, graças a Deus, um time que me ajuda também em vendas, mas com a Paula, né? De poder falar, poder contar a sua história, poder criar algo junto comigo. Eu fui dando a liberdade para que a cliente pudesse criar comigo. Mesmo que num detalhe, não precisa ser uma personalização que leva um nome, que leva um dado de nascimento do filho. Ou às vezes uma personalização de assim... eu tenho esse anel aqui que foi da minha avó.
eu não gosto muito, porque aí eu tento entender qual é a dor dela, né? Esse anel aqui esbarra em tudo e agarra. Esse aro aqui eu acho meio bruto. Às vezes elas não sabem dizer exatamente o que é. Mas de tanto treinar essa escuta, você consegue ir traçando um roteiro junto com ela, onde a cliente cria junto com você. Uhum. Daqui a pouco a cliente já tá falando, é isso mesmo. Então, adorei essa ideia do aro, não tinha pensado nisso. Dá pra botar uma pedrinha mais delicada aqui. Esse pontinho de luz fez diferença. E aí associam, né, esse brilhantinho a mais aqui. Então, esse pode representar meu filho, meu neto. E aí você começa a envolver. Então, às vezes, sai uma joia clássica, no sentido de ser uma joia de pedras, por exemplo, um anel de pedras, não necessariamente com dados gravados que personalizem de maneira muito óbvia, mas ela consegue enxergar em cada pedrinha, em cada detalhe daquele design, toda a história dela ali. Toda a história. E aí esse envolvimento mexe demais comigo, me traz uma satisfação imensa, assim. Porque eu sei que aquilo ali vai ser muito mais marcante do que se ela olhar um catálogo e falar assim, escolhi essa. Exatamente. Esse processo é muito mais gostoso, assim. Te dá muito mais prazer em trabalhar na joalheria. Muito. Por conta disso. O meu prazer de produzir, exatamente, a minha alegria de saber o quanto ela vai lembrar da Ilus lá na frente, lá no futuro, e do quanto ela vai ficar feliz e satisfeita. Isso é muito gratificante. Daqui a 20, 30 anos ela vai lembrar, eu não pus essa pedrinha aqui à toa, eu não fiz esse formato aqui à toa, ela vai saber da história dela toda traduzida ali. E faz todo sentido e aí pra você trabalhar com isso. E aí eu fui criando esse caminho da personalização aí, e acabou virando, acho que a marca da Ilus mesmo, né? A Ilus acabou se tornando realmente uma marca de joias personalizadas. É o que você falou, assim, no início lá, é algo que vai te trazer uma alegria tanto para você acordar quanto na hora que você for dormir. Exatamente, A satisfação de você ver o cliente usando algo que representa algo ou que lembra alguém. A gente falou da questão de uma joia, de um ouro, que quero usar esse ouro que era da minha avó, da minha mãe, essa pedra que quero ressignificar ela, mas usar essa pedra no meu anel agora de formatura. E sendo muito franca, desculpa interromper, mas complementando essa resposta, essas são as joias mais desafiadoras e tornam vocês trabalham com isso. Sim. O dia a dia, assim, como profissional, né, da empresa em si, é muito mais desafiador. É muito mais fácil você criar joia de coleção, joia escalável, que você põe num site ali e todo mundo que pedir exatamente aquilo. A especificação técnica é uma só, então é muito mais complexo ir para o caminho personalizado do que o caminho de coleção mesmo, né, de uma joia um pouco mais padrão. Isso traz uma jornada em termos de horas de trabalho, dedicação e envolvimento muito maior e uma preocupação, uma responsabilidade 5 vezes maior do que da joia mais clássica. Só que é isso que você falou, a satisfação que me dá de acordar e dormir todos os dias, realizada em relação a ter entregue aquilo ali, compensa todas as minhas horas de trabalho. Então hoje eu trabalho muito mais em termos de horas do que quando eu estava na multinacional. Por incrível que pareça. Então, era assim, até te perguntar mas eu tô com a minha qualidade de vida, porque a satisfação é muito maior. Agora passou 1º de abril, né? Eu até botei lá no stories, lá no curso lá, falei assim, mó mentira que contaram pra mim que se eu trabalhasse pra mim, eu ia trabalhar menos. Gente, é uma mentira. Mas a satisfação é tão grande que compensa qualquer esforço. Eu trabalho 24/24, praticamente, 7 dias na semana. Eu respiro pensando na Ilus, eu acordo pensando na Ilus, eu durmo pensando na Ilus, de madrugada eu acordo, tenho insights, paro para anotar. Mas leve, né? Mas é leve. Mas é leve. É leve, é feliz e vale muito a pena. Nessa mudança de carreira, o que você considera assim, o seu maior desafio que você teve nessa mudança de sair da multinacional e ir para ser a sua própria chefe, né? Qual foi seu maior desafio? Eu acho que é a coragem. Falar assim, tô pronta, chegou esse momento e virou a chave. Porque quando você decide, você faz acontecer. Parece que os caminhos vão se abrindo, a coisa vai acontecendo, você bota energia. Naturalmente. Né? Acho que o mais desafiador pra mim, sem dúvida, foi tomar a coragem primeiro a tomada de decisão. De vou fazer uma troca de carreira. Porque acho que você cria tanta expectativa que... Eu, por exemplo, eu vim de Universidade Federal. Já foi tão difícil passar na Universidade Federal. Quando você passa, sua família inteira e a sociedade aplaude e fala assim, uau, você conseguiu. Aí você ganha uma vaga numa multinacional. Você fala, uau, aí você vai ganhando posicionamentos maiores dentro da empresa. A sensação que dá é parece que você tá colocando algemas assim, que depois você fica sem coragem de sair mesmo, né? De cancelar tudo isso. Só que no final das contas... vindo pra cá, eu tava até pensando nisso. Você não cancela nada disso. A Ilus se tornou um sucesso, eu me tornei, acho que uma empresária, né, e um empreendedorismo, assim, próspero, graças à engenharia, graças a essa multinacional, graças a toda essa bagagem que eu adquiri. Eu não sei se eu tivesse
desde o início falado assim, vou ser ourives, ou vou começar um negócio pequeno aqui, vou empreender, eu não sei se seria um negócio de sucesso, eu não sei se talvez já tivesse falido, eu não sei se teria a estrutura e a organização como eu tenho hoje, a minha capacidade de atuar em todas as frentes do negócio, se não fosse a bagagem que eu adquiri lá. Então eu brinco e falo assim, eu não me tornei ourives há 7 anos. Eu me tornei ourives acho que histórico profissional, eu devo ter 22 anos mais ou menos, como profissional. Eu me tornei ourives há 22 anos atrás, quando eu escolhi entrar na engenharia. Parece que você tem 22 anos, né? Não parece que você tem 22 anos. Bota mais uns 20 e poucos aí. De carreira. Dobra. Mas eu brinco e falo isso, assim, eu não me tornei ourives há 7 anos, eu me tornei ourives há 22 anos atrás, quando eu tomei a decisão de vou fazer engenharia. Porque tudo que eu aprendi lá na engenharia, cada não que eu tomei num processo seletivo, todas as áreas que eu passei dentro dessa multinacional, no marketing, em finanças, fazendo planilha, no início como estagiária, fazendo planilha, 1000 planilhas de 70 mil linhas. Tudo isso te traz carcaça, te traz bagagem, te traz conhecimento, te traz estrutura para conhecer de muitas coisas, para hoje eu estar pronta, empreendendo e sendo ourives. E tomando conta do negócio, né, olhando o processo como um todo, fazendo o negócio prosperar. Então essa jornada ela vem desde lá de trás, né? A ourivesaria, com o nome de ourivesaria e mexendo com metal, começou há 7 anos atrás. Mas eu me tornei empreendedora há 22 anos atrás. Desde que eu entrei para a faculdade e decidi construir uma carreira. E toda essa bagagem, sem dúvida nenhuma, pesa muito. Com certeza. Na estrutura da empresa como um todo, né? Até porque os desafios são enormes, né? Então, assim, você tem que estar preparado para entrar nesse jogo aí. Então, assim, a gente vai falar aqui, olhando para esse tempo, vou botar de 7 anos para cá, a gente enfrentou uma pandemia, a alta do ouro. Então, assim... quando a gente até fala hoje, talvez o grande desafio é a questão da alta do ouro, e você vai falando da sua joia, do processo, a gente consegue assim entender, não é que não impacta o nosso trabalho, claro que impacta, um ouro mais caro não é só o ouro, o dólar mais caro vai impactar nas ferramentas, tudo que a gente for comprar para poder fazer. Porém, quando a gente não faz todo esse processo que você passou pra gente, a gente não tá vendendo ouro. A gente tá vendendo ali uma joia. Então, exatamente. Assim, isso fica... Não é que mais fácil, mas a gente continua o nosso trabalho. A gente precisa continuar o nosso trabalho. Exatamente. Né? Um legado, né? Uma coisa que eu sempre falo, converso muito com as minhas clientes, eu crio um laço de amizade, né? Eu tenho muitas clientes que se tornaram amigas em si, e eu conheço todas... Mesmo o negócio crescendo, hoje eu estando com uma equipe me ajudando, eu conheço todas, no mínimo pelo nome, e sei um pouco da história. Preciso, isso faz parte assim de mim, do meu negócio, e espero que assim seja sempre, né? Eu acho que esse é o diferencial da Ilus. Eu converso muito com as minhas clientes e treino a minha equipe também para que isso seja uma realidade. O ouro é um investimento. Eu comecei trabalhando na prata, a prata me sustentou durante o início ali de um processo, até para eu sentir o amadurecimento necessário para poder ir pro ouro, porque como nós lidamos com isso, a gente sabe, a perda é grande, né? A perda que eu falo é no processo de produção mesmo, a perda que a gente tem, né? A falha, né? Linguagem técnica, mas é a mais vulgar em termos de perda, e é mais difícil ali no início por conta do valor a ser investido. Mas à medida que você vai tendo as clientes que consomem o ouro e vai ganhando a mão, você vai sentindo mais segurança, e foi o caminho que eu escolhi traçar. O ouro é um investimento, porque quando você faz uma joia em prata, uma semijoia, uma bijuteria, ou até quando a gente investe na compra de uma roupa, alguma coisa assim, aquele valor ali que você entendeu como necessário para você nesse momento, lá na frente ele não retorna. Não é um investimento financeiro. E o ouro é. À medida que o ouro vai tendo uma valorização, sobe o preço da compra? Sobe. Mas você, consequentemente, você também tem algo de valor, sendo cada ano valorizado, que um dia, porventura, você pode tomar a decisão de derreter, de vender, né? Ao passo que o acessório, a bijuteria, ou as joias em prata, você já não consegue ter esse retorno lá na frente. Então não deixa de ser um investimento. Vale a pena nesse sentido, né? Então acho que acaba compensando. E um outro ponto importante também, aí já falando agora até um pouco de negócios em quem tá empreendendo, digamos assim, né? Quem tá começando? Sobre a questão do aumento do ouro, a dificuldade, esse desafio, o ouro tá aumentando muito, o pessoal não vai comprar, vai ficar caro, né? Esses anseios, acho que vale até falar um pouco sobre isso também. Tem mercado para todo mundo e tem dinheiro no mercado. Literalmente isso. O dinheiro está circulando, ele pode estar trocando de mãos no mercado como um todo, mas existe um potencial de compra numa fatia da população. Aí vem a pergunta do como você se posiciona para que você esteja circulando dentro do perfil de cliente que você almeja. É posicionamento.
Isso é uma coisa também que eu sempre tive a clareza lá no início, e acho que isso, a bagagem dessa multinacional também me ajudou muito, porque desde o período de estagiária eu lidei com pessoas num patamar muito alto, né? Então, como estagiária, isso é interessante do ambiente corporativo grande, você já é exposto a um ambiente desafiador muito cedo. Então, com 18, 19, 20 anos, eu já tinha reuniões com presidência, com diretoria de uma empresa de 40 mil pessoas, onde você tinha que estar ali com uma postura. Você tem que se vender o tempo inteiro. Você tem que chegar ali, postura montada, falar, e o que você falar tem que ser forte, tem que ser firme, tem que convencer. Isso te traz muita bagagem ali. Eu carreguei isso muito para eles. Então, quando eu construí eles lá no início, uma clareza muito grande que eu tinha era... eu preciso que isso me sustente. Eu tô fazendo literalmente uma transição de carreira. Então, eu não tô brincando de um negócio. Sim. Eu não tô vendendo um negocinho aqui pra se vender, o valorzinho... quanto você quiser pagar. Essa postura mais fraca, mais vulnerável... eu nunca assumi pra mim. Era uma postura de, eu vou fazer, vai ser o melhor possível, eu vou prezar qualidade, é meu pilar, assim, é minha base. Tem que entregar qualidade, tem que entregar sofisticação. O design pode ser simples, é um anelzinho do fio redondo sem nada, ou que saca um brilhantinho em cima. Vai ser o melhor polimento. Em poucas aulas ali no curso eu já entendi que um polimento entrega a beleza, a forma como você lixa, como você faz a solda, como você faz... Quando eu olhei e entendi aquele processo, eu falei assim, eu vou entregar qualidade. Vai ter o melhor polimento, vai ser a solda mais bonita, vai estar na embalagem o mais bonita possível, porque envolve muita questão do investimento, do início do negócio, mas eu vou entregar o melhor possível e com postura. A forma como eu me apresento, a forma como eu vou estar nas redes sociais, já tinha Instagram na época, né? A qualidade visual da fotografia. Então, assim, precisa de grandes investimentos. Não dá pra começar, porque, não tenho grana pra comprar uma câmera muito maneira pra fazer uma foto da minha joia. Cara, você tem um telefone que tira uma foto, ok? Os telefones hoje já estão entregando imagens lindas. Sim. Você se preocupa em... minimamente isentar ali reflexo, colocar um fundo mais sofisticado. Você pode ter uma câmera de 15 mil reais para fotografar e colocar um fundo aqui todo arranhado, com uma sujeira, e aí você não se preocupou com a estética como um todo. Agora, com muito menos um telefone bem simples em termos de investimento financeiro, mas você fez um fundo todo sofisticado, tirou mancha, tirou luz, né, reflexo, você entregou uma fotografia muito... limpa, chique, né? Então, assim, a forma como você se posiciona desde todos esses detalhes, da sua embalagem, da fotografia que você vai tirar, do seu posicionamento, se você vai tomar um caminho onde você fala mais ou fala menos, a forma como você vai organizar essas postagens no seu feed, a sua postura, literalmente. Você vai atender uma cliente pessoalmente, é o seu marketing, né? Então, se você coloca o posicionamento adequado, você alcança o público A ou o público B. Então, assim, e o quanto você acredita também no seu negócio. Sim. O quanto você se coloca numa posição de sucesso. E internaliza isso pra você. Eu vou ser sucesso, a minha marca vai ser sucesso, eu vou alcançar. Tudo isso interfere na energia, em como isso vai girar. Sim. E, consequentemente, no público vai chegar. Então, o ouro tá aumentando, voltando, né? O ouro tá aumentando, é desafiador, você vai ter que vender um pouco mais caro. Se você alinhar todo esse posicionamento que eu falei, você alcança um público onde isso não é uma objeção. E aí você vai galgando essa... E não uma desculpa, né? A gente não pode deixar assim, as coisas aconteciam naturalmente. Sim. Não, tem um investimento na fotografia, como você falou. Você tomando alguns cuidados, não é só investimento alto em financeiro, mas assim, os detalhes da embalagem, certo? Com a entrega. Exatamente. Certo? Então, tudo isso que vai fazer total diferença. Exatamente. Né? Então, assim, hoje a gente tem ainda nas nossas mãos que antigamente não tinha, que era uma loja que a gente pode ter, que é o nosso Instagram, certo? Então, assim, mas aí vai impactar o quê? Qual é o seu comportamento que você está tendo, às vezes, a sua postura no Instagram? O que você está se colocando ali, postando? Aí você faz uma bagunça danada, posta política, posta futebol, posta não sei o quê. Aí não vai fluir, aí você vai reclamar, por que eu não tô vendendo? Certo? Porque assim, a joia é algo que é muito tem que ter segurança daquilo que você está fazendo, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Essa transição para você que é Ourives, de Ourives para empreendedor, é uma coisa que a gente precisa amadurecer, precisa avançar. Sim. Certo? Mas o espaço tá para todo mundo. Exatamente. Quem e mora nos detalhes. Michel, vou dar um exemplo. Quem são as pessoas que você segue? Aonde você se inspira? Ou o que está alimentando o seu cérebro? Porque assim, eu me inspiro nesse aqui que é lindo, adoro essa marca, posta só coisas lindas, mas no dia a dia, o que eu acompanho mesmo, storyzinho que eu fico vendo ali no meu dia a dia, o rios que eu tô passando,
são de marcas que trabalham de qualquer jeito, mais desleixado. Você está alimentando o seu inconsciente com aquela característica visual. Então, assim, cuida também do que você está buscando de informação, o que está te alimentando, o que você está vendo que está alimentando o seu cérebro. Ali, o que está te inspirando. Então, assim, faz parte até do... Dá uma limpada no seu Instagram, as marcas que você está seguindo. Cara, segue marcas maiores, marcas grandes, observa como eles estão se posicionando. Porque inconscientemente você vai alimentando, acho que o seu cérebro mesmo, e treinando o seu olhar a só olhar imagens mais sofisticadas. E aos poucos, quando você vê, você já tá ficando mais crítico e já consegue também se posicionar de maneira mais sofisticada. E entregar coisas melhores. Coisas melhores. São nos detalhes, sabe? Então, assim, traça esse objetivo e cuida disso com clareza, mas no detalhe. Não é sobre fazer grandes investimentos, mas é sobre como no detalhe você consegue ir preparando o seu negócio para entregar o melhor possível. Porque naturalmente você vai estar em sinergia com clientes mais exigentes, com potencial de compra melhor. Né? Acho que esse é o... Falando em detalhe, em cuidado, como é que você trabalha com esse cuidado das suas joias? Assim, o que eu falo assim? Essa questão de ser personalizada, qual o cuidado que você tem tido, da questão do registro da sua marca, né? Então, assim, porque hoje a cópia é muito grande, né? O pessoal acaba... Se de um ponto o pessoal fala assim, você tá te copiando é porque você tá bem. Tá crescendo e tá chamando atenção, né? Mexe um pouquinho com a gente aí. Me alivia a raiva que às vezes eu sinto quando alguém copia uma coisa que você tá fazendo. Como é que você lidar com isso? Olha, sendo muito franca, eu acredito muito... Tem dois pontos que eu queria falar em relação a isso, assim, eu acredito muito em questões de energia. Eu penso muito sobre isso e trabalho muito isso em mim, assim. Eu confesso que eu não fico prestando muito atenção nisso, porque eu acho que se eu colocar minha energia, gastar o meu tempo pra ficar focado e prestando atenção, se alguém copiou, se não copiou, eu acho que eu tiro um foco de uma energia que eu poderia estar potencializando em outras coisas e fazendo meu negócio ficar mais próspero ainda. Então, assim, eu tento não dissipar minha energia pra coisas que é perda de tempo. Né? E por outro lado eu tenho um olhar até compreensivo nesse sentido, porque lá no início eu também precisei copiar algumas pessoas para treinar. Sim. E faz parte, tá? Então assim, quando a gente é pequeno, tá crescendo, você vai pegar uma coisa que você achou linda de um design de uma loja um pouco maior, você vai reproduzir aquilo ali como teste mesmo, como identificação. Eu precisei produzir algumas coisas inspiradas em outras marcas para eu olhar, para eu me identificar, para eu entender o processo produtivo, para eu aprender. Quando você está no curso da olivesaria, é normal que você traga uma foto, uma referência, reproduzam igual, como teste. Aí você vai alcançando um estágio de ética, já comecei a vender, vendeu copiado, aí eu já não vou vender. Aí aí vai da questão do caráter de você seguindo esse traçado, né? Agora, das joias que eu produzo, assim, a que mais teve procura, né? A que mais eu acho que chamou a atenção do público e naturalmente foi se tornando a minha principal venda foi o Anel Registros, que é um anel de gravação personalizada na lateral do aro, onde a gente criou um efeito martelado em cima para ele ganhar um achatadinho assim. Tem fotinho dele ali? Tem. Tá? Acho que tava até aparecendo lá no início, né? É a joia mais procurada da Ilus, assim. E nesse caso eu tive o cuidado, quando eu fui fazer o registro da marca, no início também é desafiador você fazer o registro da marca, pelo investimento, né? Às vezes falta um pouquinho de grana, você prioriza outras coisas. Mas chegou um momento que eu entendi que a marca já estava tomando um porte, graças a Deus, maior. Né? Esse daí, esse modelinho. É a joia mais procurada, assim, sem dúvida nenhuma, da Ilus é a mais vendida. Aí eu tive a preocupação de patentear esse produto, né? Na verdade, não é patentear, é registrar o design industrial, do desenho industrial dessa joia, para que eu pudesse me proteger e ter essa criação realmente como uma exclusividade. E aí eu fui para esse caminho de ter o cuidado em relação ao registro da marca, né? Da marca Ilus em si, o registro do nome do Anel Registros, né? Então hoje ele é registrado também, eu tenho o direito do Anel Registros, e o design industrial também do desenho, o formato mesmo do anel, né? A forma como ele foi criado, o processo produtivo dele, ele tá patenteado também e tá protegido nesse sentido. Aquilo que você tá ensinando pra gente, eu tô imaginando, só voltando aqui um pouquinho, a mão do Orives tirando foto, que acontece demais. Mas olha o detalhe ali, você vê assim a caixinha personalizada, então assim, a modelo que tá segurando ali o anel, então assim, a fotografia, a iluminação. Perfeito. Então assim, tá perfeito. Entendeu? Hoje, essas imagens aqui são relativamente recentes, é a minha mão, gente, ó, a minha mãozinha aqui. Minha mão é modelo de mão ali da loja, ainda sou eu, porque todas as peças, todas as joias, quando prontas, passam por mim, que eu faço questão de escrever realmente um cartão para cada cliente
completamente minha. Eu escrevo a próprio punho e para cada um cartão completamente diferente. Eu pego essa história e dou meus votos ali, desejo, coisas bacana, boas. você não precisa, assim, que ela tá falando, não precisa, assim, você pagar alguém pra fazer. Você mesmo Não, eu mesmo faz, faço. entendeu? Essas imagens todas são no meu telefone, no escritório ali onde eu vou parar para embalar. Minimamente ali eu faço um mini estúdio ali e faço essas imagens à mão. Então, assim, o detalhe do cuidado da unha tá bem feitinha, do cenário que tá aparecendo, tudo isso E olha só o detalhe ali dos nomes. Tem uns que é diferente, né? Porque é a própria criança que escreveu, né? Dois aqui, por exemplo, de cima, né? São a assinatura da criança. Que porque bacana. o anel acabou, no início ele era muito vendido para mães de nenéns recém-nascidos, que gravavam os dados de nascimento e a gente colocava essa fontezinha padrão. Eu dou para cliente a possibilidade de escolher a fonte, eu converso assim como se fosse uma amiga em casa tomando um café. Você gosta dessa fonte? Isso aqui vamos trocar? Aí a gente faz a simulação, apresenta a simulação para elas. E aí eu fui tendo a ideia também, quando a gente começou a fazer os pingentes personalizados, a técnica do laser foi avançando muito e a gravação a laser te permite hoje um leque muito maior, facilitou muito. Através dos pingentes, a gente começou a personalizar as próprias assinaturas, as escritas, os desenhos das crianças e eternizar isso. E, assim, eu brinco que a primeira assinatura da criança, o primeiro desenho da criança, dificilmente esse papel vai estar guardado daqui a 50 anos. Você não vai lembrar. Verdade. Infelizmente, não vai lembrar. Isso se perde, né? Você tira uma fotografia, mas esses pequenos detalhes tão marcantes E isso veio muito junto com o meu processo, né? Como mãe, ouro branco e ouro amarelo. Estava muito alinhado com o meu processo da maternidade também. Eu tenho uma filhinha que acabou de completar 5 anos, se alfabetizou agora, nessa virada do ano passado para cá. E aí eu fui me encantando com o processo da escrita dela começar, eu peguei toda essa fase, enquanto eu estava construindo esses modelos, da minha própria filha tá desenvolvendo essas etapas na vidinha dela em casa. E aí eu resolvi eternizar isso e começar a gravar. As pessoas às vezes me perguntavam assim, qual o signo da Lia? Porque ela tem tal personalidade. E o ascendente? Eu falo, cara, o ascendente é pelo horário. Cara, eu não lembro o horário que minha filha nasceu. Onde é que eu posso botar isso que eu lembre o tempo inteiro? Aí grava então os dados de nascimento ali do lado, bota também o horáriozinho, porque o horário é importante para astrologia, essas coisas, né? E aí ela começou a escrever um nomezinho pela primeira vez, aí eu tirei foto do cartãozinho que veio do maternalzinho, né? Com a primeira escrita. Falei, cara, mas se dá para colocar o nome ali em cima, na fonte padrão, por que não colocar também com a própria assinaturinha dela? Aí fizemos o teste, ficou lindo, aí a primeira cliente viu, gostou, amou, então assim, virou um grande sucesso. Porque aí ou você grava com a fonte escolhida, ou você grava com a própria assinatura e escrita da criança, né? E aí se tornou um anel que homenageia muitas histórias lindas, assim, de perdas, de pessoas que foram muito importantes na vida de algumas pessoas e que infelizmente não estão mais entre a gente. Nossa, são infinitas homenagens, assim, a cada história que a gente se envolve, cada história que você conhece de família, que é muito emocionante. Tem também uns pingentinhos com uns pezinhos, vê se você consegue achar aí. É bem bacana também, que é da criança, né? Justamente nesse cartãozinho. Aí Na época do personalizado, o que foi o forte que a gente começou, assim, foi com o carimbo do pezinho. Acho que deve estar bem mais lá pra baixo, que agora já tem bastante post, né? A gente já tá trabalhando muitas imagens. Volta só um pouquinho, deixa eu mostrar um detalhe, assim, por exemplo. Aqui também, ó. Esse daqui é de uma... a fotinho da escrita ali. De uma menininha, Helena, que se formou, né, com 5 para 6 aninhos. Aí a primeira assinatura dela, o primeiro desenhozinho de coração dela. Então, assim, virou uma medalhinha que nunca mais essa família vai esquecer essa assinatura. Exatamente. E aí vem pedras de família, pedras herdadas, de uma história assim, a minha avó guardou essa pedra a vida inteira, nunca soube o que fazer, e uma pessoa de confiança, aí te entrega a responsabilidade de você trabalhar com isso é muito grande. Não só pelo que você vai entregar, mas de não danificar mesmo, né? Se eu racho uma pedra dessa, eu posso pedir um lapidador para fazer uma outra igual? Eu posso, mas não é aquela que a avó dela guardou há 50 anos. Eu preciso me comprometer, eu preciso ter uma responsabilidade muito grande. E uma preocupação de um design autoral também de criar joias modernas, né? Com design contemporâneo, chique, elegante, que faça sentido, né? Isso é um conjunto, uma coleção. Usando pedras. Bem bacana, bem bacana. De parabéns. Muito obrigada. Tá trazendo inspiração mesmo. Tudo de bom gosto. Muito obrigada. É uma cachaça, gente. Seu Ourives é muito bom. Desenhar isso é muito bom. Trocar com essas clientes é muito bom. Ver a joia acontecer do papel. Cara, você derreter o metal e produzir um negócio desse, ver pronto. Quando você colocar vê na pronto, mão, você faz toda a diferença. É lindo, né? É lindo. É uma profissão muito...
muito maravilhosa. A gente tem trabalho, mas é Muito. gratificante quando você vê o resultado. O resultado ali. Você falou do tem trabalho, eu lembrei da foto lá da mão, que você falou assim, mora no detalhe. Dos primeiros 3 anos, eu produzia 100% das joias. Puxava o material no ateliê onde eu fazia o curso, né? Levava esse material puxado para casa, comprei o mínimo, né? Uma bancada para colocar em casa. A minha primeira bancada era dentro do meu quarto, num apartamento, apertadinho. Levava o material puxado, terminava de fazer em casa. Se precisasse de algum recurso que não dava para ter num apartamento, voltava no ateliê do curso para poder ir finalizando as peças. E todo Orives aqui sabe, a mão ficava toda comida e machucada do politriz, Não tá mais de da Orives, não. pasta. Agora não. A minha não tá mais. Porque agora, graças a Deus, o negócio foi crescendo e chegou um momento que eu precisei tomar essa decisão de eu não consigo, porque o tempo que você leva para produzir, para construir a joia em si, para estar na bancada ali produzindo, é muito grande. Isso passa até pelo processo da valorização da joia criada, né? Às vezes a pessoa olha, não tem a menor ideia da complexidade de produzir um bracelete desse, um anelzinho desse. São horas e horas e horas de dedicação, às vezes, para sair uma peça. E não tem jeito, como no empreendedorismo, como responsável pelo negócio, você tem que ter tempo hábil no seu dia para você ter cuidado com as finanças, para você pensar no planejamento estratégico de marketing, para você se comunicar, para você gravar conteúdo, para você responder e atender as clientes. E conforme vai crescendo, você precisa tomar decisões de terceirizar algumas etapas. E aí, na pandemia, quando minha filha nasceu e eu tive um processo de saúde também que eu não conseguia mais estar na banca produzindo, eu terceirizei a produção e dali em diante a produção continuou terceirizada conforme o negócio foi crescendo, né? Hoje eu produzo assim para criar. Quando eu quero criar, eu sento na banca e crio, né? A maioria das criações ficam só no desenho mesmo, seja no desenho 3D ou no desenho de papel. Ainda sou daquelas que amam o papel, pegar, rascunhar, desenhar. Também gosto. E produzo mais ali como criação. Mas aí eu não tenho mais a mão toda machucada. Mas no início, quando tinha e eu que produzia, eu me preocupava em... A unha podia estar toda quebrada, machucada. Eu ia lá, lavava, pintava a unha, fazia minha própria unha correndo, às vezes para fazer uma imagem de uma joia, para voltar, para sujar tudo na cera de novo e tirar aquele esmalte inteiro de novo. Mas para mim fazia diferença aquela imagem ali tá com a mão minimamente... É um detalhe. E aí eu perguntar assim para você, hoje você vende pro Brasil todo, né? O pessoal que quer adquirir uma joia com você, te acha no Instagram? No Instagram, no site, né? Na internet a gente tem um site, o e-commerce. Mas a maioria das pessoas acabam vindo pelo Instagram mesmo. E você envia para todo o Brasil? Envia para o Brasil inteiro. Exatamente. Aí a gente tem que ter o cuidado de trabalhar como uma empresa com seguro, né? Para fazer esse envio com seguro e passar essa tranquilidade para o cliente, para que não haja extravio. Mas graças a Deus nunca aconteceu em 8 anos de marca. Graças a Deus, né? Porque isso é uma preocupação dos clientes também. Sim, né? Costuma ser uma objeção e uma preocupação. E a gente conversa e explica esse processo, né? A joia vai acompanhada de certificado de garantia, de uma embalagem premium. É enviado com seguro, então não tem risco de extravio. Se acontecer, graças a Deus nunca aconteceu, mas se acontecer, a responsabilidade dos Correios ressarcirem a loja, não gera envolvimento nem ônus para o cliente. Então tudo isso precisa ser passado. Quando você está vendendo na internet, você precisa substituir esse olho no olho com o cliente e passar o máximo de segurança possível, explicar tudo isso, né? Principalmente no meu negócio, por exemplo, de joias em ouro. Aí mais ainda você precisa passar essa segurança e essa tranquilidade para o cliente final. E aonde você espera chegar, Aline? Grande. Isso você já sim, cada vez mais, se Deus quiser, né? Eu espero estar trabalhando com a Ilus, alcançando cada vez mais um público maior, claro, distribuindo para o Brasil inteiro, assim, mas sem perder esse olho no olho com cada cliente, sem deixar de saber o nome de cada cliente que está conversando comigo, mesmo que não seja diretamente com a Aline, que seja com a vendedora A, com a vendedora B, com a vendedora C, daqui a pouco com a inteligência artificial, com a minha agente virtual A, B ou C, mas que eu saiba quem é a Joana do interior do Pará, que quer um anel registros para homenagear o filhinho dela que acabou de nascer, e que tem uma história de vida linda e que eu quero saber, conhecer e estar envolvida com ela. Então eu quero continuar, claro, todo mundo quer, né? Todo empreendedor quer ter sucesso, quer continuar crescendo, mas sem perder essa minha essência, sem perder esse laço com cada uma das minhas clientes, que eu acho que isso foi a base desde a construção e precisa ter esse sentido. Mas crescendo cada vez mais, se Deus quiser, né? Eu soube também que você tem alguns clientes famosos também, né?
Ah, sim, graças pra gente desses clientes. Que ela não faz só pra criança, né? Faz pra casal também. Exatamente. Não, qualquer público, de todas as idades. Eu produzo joias desde para recém-nascido, né? Os brinquinhos clássicos do bebê recém-nascido, até senhoras maravilhosas que encomendam joias para se homenagear, para se valorizar, enfim, casais, alianças. Uma dessas alianças é muito famosa. Apesar que, assim, eu conheço já a Aline, assim, o tratamento é igual pros clientes. Sim. Mas algumas dessas alianças são famosas, né? Tive o prazer de... Falo literalmente o prazer de ser encontrada, porque esse foi realmente como aconteceu a trajetória, né? Eu fiz, por exemplo, as alianças de casamento do Dilcinho, né? Enfim, né? Joias pra Isa, que é a esposa do Cebolinha do Flamengo. Enfim, tem alguns clientes super legais, assim, nesse sentido. Mas é muito legal porque você também normaliza esse processo. Cara, todo mundo... É gente como a gente, sabe? São pessoas legais do outro lado ali que, por acaso, na trajetória de carreira ali, alcançaram um patamar de fama. Ficaram mais famosos. Mas a aliança do Dilcinho, por exemplo, foi uma das primeiras alianças que eu fiz. Inclusive, a Ilus tinha pouco tempo de marca. Mas a esposa dele, a Bia, ela já acompanhava o trabalho da Ilus. Então, assim, a importância de você fazer um bom trabalho e entregar o seu melhor, porque o boca a boca acontece e a divulgação natural acontece. E, claro, hoje a gente tem ferramentas também que na época quase não se fazia, mas hoje em dia a gente já tem, de boas influenciadoras, né? De contratos oficialmente, de negócios que também te ajudam a divulgar. E através dessas divulgações... as pessoas chegam, né? Então, o caso da Isa, o caso da Bia, esposa do Dilcinho, se eu não me engano, eu acho que algumas pessoas que já tinham comprado uma joia da Ilus divulgaram espontaneamente, de alguma forma chegou até elas essa divulgação espontânea em stories dessas outras pessoas, elas passaram a seguir a loja, acompanhar o meu trabalho e espontaneamente entrar em contato, né? E solicitar, enfim... As alianças do Dilcinho eu fiz na época, eu estava até grávida da minha filha, tem então 6 anos atrás, mais ou menos isso, né? Até então eu não sabia, porque eu tava conversando com a esposa dele sem saber, né? Só fui descobrir no final, assim, já no processo já do desenho da joia, por uma questão até de incompatibilidade de agenda, porque ele já era bem famoso, já tinha uma agenda de trabalho muito correria, assim, e é uma aliança toda cravejada em diamante. Esse tipo de aliança, vocês que trabalham com isso, né, você com cravação, então, a complexidade de você alterar uma medida em uma joia completamente cravada de pedras é muito grande. Não é só vou alargar. Uma vez que você alarga, essas garrinhas todas abrem, essas pedras ficam frágeis, começa a cair, detona a qualidade da joia. Então era uma joia complexa nesse sentido, assim, envolvia a cravação de, eu não me lembro agora ao todo, mas cerca de 400 diamantes, assim, pequenininhos. Qualquer meio ponto de medida que precisasse alterar, como é que eu ia conseguir tirar a medida dele? O cara tem assim, show o tempo inteiro, viajando o Brasil inteiro. Então a gente fez um protótipo em prata para poder entregar, para que fosse experimentado esse protótipo em prata, enfim. Mas ainda assim houve a necessidade de ajuste de medida e tudo mais. E aí conciliar essa agenda na correria, né? Então acabei precisando estar com ele, encontrar, a gente deu um jeitinho ali de conseguir encontrar uma pessoa super querida, inclusive, muito legal. E viraram até amigos, assim, né? Foram um dos primeiros clientes e estão até hoje aí fazendo várias joias. E é muito gostoso. Mas foi um processo natural, assim, espontâneo e é sobre aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Entrega o seu melhor, que isso vai chegar até um número maior de clientes cada vez mais e as pessoas vão te reconhecer por isso. Nos clientes que olham o seu trabalho e se veem no seu trabalho. Exatamente. Então houve um reconhecimento natural e espontâneo que trouxe essas pessoas como cliente, né? E que acabaram se tornando amigos aí. Eu fico muito feliz e satisfeita de poder ter participado do processo. Mas literalmente o envolvimento e a responsabilidade de fazer essa aliança é igual a de qualquer aliança que eu faço. Independente de quem é o cliente, a responsabilidade de entregar uma aliança, principalmente, que é uma joia que vai ficar para a vida inteira, é muito grande. Então, o meu envolvimento é igual, independente de quem é o cliente e do nível da joia. Da aliança mais fininha, mais delicada e mais simples, a aliança mais complexa, robusta, cara, em termos de material, o envolvimento é o mesmo. Porque eu sei do peso e da importância disso para a vida toda. Né? Eu costumo falar assim, a gente, claro que tem clientes que são diferentes de classe social, mas pra gente que tá fazendo atendimento, são todos os mesmos. Exatamente. Assim, acho que é isso que forma a marca, isso que forma o design, o Orives. Então, se você começar mesmo você fazer essa diferença, você não vai entregar uma qualidade melhor para um cliente A e uma qualidade mediana para o cliente B. Não existe isso. Entendeu? Então, a qualidade tem que ser impecável, independente de quem tá do outro lado recebendo. É isso que mostra muito quem você é. Por que você, assim, às vezes não consegue
deslanchar, justamente por causa dessa diferenciação que você mesmo acaba criando. Então, se você assim, Essa tem que ser a preocupação. Esse lance profissional, e acho que você está falando isso desde o início, é muito importante aquilo que você já viveu. Por isso que você falou, eu comecei a ser Ourives há 20 e poucos anos atrás. Então você consegue aplicar ainda hoje na sua organização, no seu trabalho, tudo que você aprendeu a vida toda. Sim, então a vida é uma grande escola, né? Sem dúvida. E mesmo que você, conforme você vai crescendo, você chegue ao estágio de começar a delegar, né? E é normal terceirizar, que bom, e graças a Deus que cada negócio vai crescendo e você começa a terceirizar as etapas. É muito importante que você domine cada etapa. Até para delegar, até para dividir, até para terceirizar. Quanto maior o seu domínio sobre aquele determinado assunto, maior a qualidade você pode exigir e pedir do outro lado e ter esse processo de crescimento mais estruturado, né? Então, me envolvo literalmente em tudo. Em tudo, mesmo que eu não saiba, eu procuro estudar e me dedicar ao máximo para dominar aquele assunto, mesmo que não vai ser eu que vai executar. Então, um exemplo, por exemplo, agora a inteligência artificial tá alcançando patamares assim, caminho sem volta, né? A gente precisa se envolver e entrar. A Ilus agora entrou num processo onde a gente está trabalhando com a inteligência artificial, não para substituir esse lado humano, porque isso é o diferencial da marca, é a minha referência, é o diferencial da marca, e eu não pretendo substituir isso. Mas para otimizar o nosso processo de produção e trazer melhorias para o processo mesmo de crescimento da marca, né? É inevitável seguir para esse caminho. A gente está trabalhando hoje em dia com a inteligência artificial já na Ilus. E é importante só para completar, não é só na criação de joia. Até no próprio atendimento com o público, né? Sim, ou eu estou enganado, né? Totalmente, totalmente. Na verdade, para a criação de joia eu ainda nem uso esse recurso. Pode ser que venha usar, porque está tudo evoluindo tão rápido, que pode ser que eu venha usar. A inteligência artificial ainda não uso para criação de joia, não. Aí minhas inspirações, os meus desenhos, o que eu vejo, o que eu sinto, a minha vida, a minha casa, o meu ambiente, o que eu me alimento energeticamente falando é o que impacta no meu desenho, seja no desenho do papel, seja no desenho 3D, no processo de prototipagem de 3D, né? Mas a gente já está trabalhando com a inteligência artificial para otimizar processos internos da empresa mesmo, né? Para o atendimento, eu ainda limito, aí uma particularidade, uma preferência minha mesmo. Eu ainda limito só um atendimento muito inicial ali, da primeira pergunta básica que chega, por exemplo, de um tráfego pago, a gente conseguia alcançar uma velocidade de resposta um pouquinho maior. Mas logo esse atendimento já é de maneira intuitiva, encaminhado para uma pessoa mesmo atender, seja eu, seja a minha equipe, porque para mim ainda não substitui. Essa troca do falar, sabendo que eu tenho um ser humano aqui falando com você, que eu tô entendendo a sua dor e entendendo o que você quer. Nunca vai ser igual ao robô, né? Então, assim, para esse lado, só para ganhar um pouquinho de velocidade no atendimento inicial e essa pessoa saber, já recebi sua mensagem, já vamos te atender, mas vai para o atendimento humanizado. Agora, a inteligência artificial te traz um benefício muito grande em termos operacionais, dos processos da empresa mesmo, né? Chutar exemplos aqui, tá? Mas uma melhoria no seu DRE, no demonstrativo de resultado. Né? A inteligência artificial já entra nesse nível de detalhe, assim. Ela te entrega planilhas, te traz ideias, revisa o SEO do meu site. Né? O SEO é a forma como organicamente você está sendo encontrado num Google da vida. Aí você conversa lá com a sua inteligência artificial, pode revisar para mim, dá uma olhada aqui no meu endereço do meu site, o que eu posso melhorar em termos de estrutura do site. Ele te traz esses insights. Então dá para você usar no operacional, para o teu negócio crescer de maneira mais estruturada. Uma coisa até bem básica, assim, fica a dica para vocês, da própria resposta que você dá. Tá se você copiar uma mensagem que você respondeu para o seu cliente, pedir a inteligência artificial para poder melhorar, ela vai te dar um texto muito melhor que você poder se relacionar melhor com o seu cliente, entendeu? Aí quem trabalha com os criativos, né, seja para tráfego pago ou para o feed orgânico mesmo ali, te trazer insights, te trazer ideias. Me trazer uma imagem pronta artificial, eu, Aline, opto por não usar ainda. Todas as minhas fotos são fotografadas ou por mim. Eu tenho uma paixão de fotografia, eu tenho uma câmerazinha e adoro fotografar. Então, 90% das imagens ali do meu feed, eu que fotografo. Todas as fotos da joia em si, né, foto estilo que a gente chama, que são as fotos da joia em si em estúdio, são fotografadas por mim, mas por um hobby, porque eu amo. É um momento do meu dia ali que eu coloco minha meditação, minha música, meu incenso, e vou lá parar para fotografar, porque é um hobby, é uma paixão. Tenho fotos profissionais, claro, que a agência faz, né, com modelo e tudo mais, mas a maioria ali eu que desenvolvo, e eu não abro mão disso. Eu acho que ainda faz muita diferença uma foto real de uma foto artificial, por melhor que esteja se tornando esse processo. Então eu uso para otimizar o meu processo de produção. Mas por que eu falei isso tudo? Porque é importante eu estudar e eu entender. Hoje eu tenho uma empresa que me presta serviços da inteligência artificial e que faz a gestão desse processo dentro da minha empresa.
É uma empresa terceirizada. Mas para eu trocar com eles e para entender até onde eles podem chegar, eu preciso entender de inteligência artificial. Então eu parei para estudar. Eu fui fazer curso, eu fui entender como... Eu estudo do prompt porque assim, eu preciso saber disso para poder eu extrair o melhor deles, para poder eu trocar com eles de um outro patamar de troca. Porque senão você avança só até aqui. Se eu consigo chegar até aqui, eu consigo porque eu estudei. Então, assim, eu me dedico e estudo todas as áreas. Finanças, o que vocês puderem imaginar, assim, eu me envolvo em tudo. E uma coisa assim, tudo. você trabalhar sozinho. Agora, quando você... E é uma coisa que a gente até aprendeu aqui também no podcast com o Rainer. É assim, você sempre vai depender de alguém. Essa história de você, eu quero ser independente, quero trabalhar sozinho. Cara, isso não existe. Você depende. A gente tá aqui... Tem alguém filmando, a gente precisa de você vir aqui pra poder botar pra fluir, precisa de uma amiga aqui pra poder... O negócio acontece no coletivo. Já tem que acontecer. Então, assim, só que lidar com pessoas não é tão fácil. Mas quanto mais seguro você tiver, até pra você passar pra sua equipe, falar assim, não, ele é conhecedor disso, daquilo. Exatamente isso. Você pode até não dominar, mas você precisa ter conhecimento daquilo. Você pode cobrar, seja o Orives, seja o rapaz do laser, seja o rapaz da embalagem que tá montando pra você, do marketing. Então você precisa ter esse conhecimento. Né? Exatamente. Pegando o gancho, até falando do curso, né? Lá no início, voltando para o início da minha formação como Orives, assim, fez toda a diferença o quanto eu me dediquei na banca, estudando, fazendo curso de orivesaria para me tornar uma Orives de mão cheia, digamos assim. Conhecer sobre todos os processos de produção, estudar sobre tudo. Estudar sobre... desde a produção artesanal, que é o que a gente consegue fazer dentro de casa, num ateliê próprio, como todos os outros processos, do 3D, da resina, do molde, enfim, do processo de fundição, de cravação. Quanto mais você souber, mais seguro você vai estar até para desenhar a joia. Eu não consigo nem imaginar desenhar uma joia se eu não dominasse todo o processo de produção. Sim. É fundamental você se tornar um Orives mesmo, estudar, aprender todo o processo de produção, para você ter um negócio que vende joias. Porque assim, você vai desenhar, vamos supor, né? Você vai desenhar um formato de um anel onde você quer que tenha presença de pedras e você quer que tenha um aro mais leve para você poder economizar um pouco no material e se tornar algo mais escalável, mais acessível em termos de valor de venda. Qual a especificação certa que sustenta aquela pedra que você vai entregar qualidade para o cliente? Qual a espessura daquele fio que vai trazer conforto, qual é o tipo de acabamento que você vai dar, enfim, são tantos detalhes técnicos. Tem coisa que eu vou fazer manualmente, ou se o outro eu vou fazer no 3D, ou se o outro eu vou fazer na cera. Exatamente, aonde você tem perda, vale a pena desenhar pelo 3D, vale a pena, a qualidade no polimento é igual do que sai do 3D, que imprimiu, que fundiu, ou que você conseguiu puxar o fio, você só sabe isso na mão, produzindo. Quando você pega uma joia que veio de um 3D e que veio de uma fundição, lixa aquilo na mão, põe a mão na massa, lixa, apura, dá um polimento, vê como ficou. Puxa um fio artesanal, onde você derreteu o metal, puxou o fio. Compara a qualidade. Você só consegue ver isso na mão. E você não aprende quase isso não tem curso online que vai te dar isso no nível de detalhe de todo e qualquer tipo de joia. Não tem. Você precisa ter experiência, precisa sentar na banca e fazer. Sim. Pegou uma joia aqui, apurou, puxou outra aqui, fez um material completamente puxado, artesanal, comparou as duas. Cara, isso daqui me entrega uma qualidade melhor do que isso aqui. É detalhe, é sutil, mas entrega. Aqui eu tenho perda, aqui eu não tenho. Aí você vai... E você a montagem da joia, estruturas, qual é a garra que você vai colocar para prender a pedra, se vai usar uma galeria, se não vai, entendeu? Aí chega um momento que também você já não tá mais desenhando no 3D, você vai terceirizar, porque você já não consegue também ficar desenhando, você já saiu da produção. Agora você sai também do 3D, porque vai crescendo, graças a Deus, você já não consegue mais sentar no computador para desenhar no 3D, você vai terceirizar. Para você terceirizar, ou mesmo que fosse para você desenhar, você fez o curso lá, né, e no Rhinocéros lá, e vai aprender a construir a joia no computador no 3D. Qual é o fio ideal para prender cada tipo de pedra? Qual a espessura certa? Qual o posicionamento do aro se você quer que o peso da pedra, a pedra tem peso, né? Então, você equilibrar isso. Onde você posiciona o aro em encontro com a base da pedra? Qual a espessura de chapa que com a perda da fundição, da borracha, né? Quando chega na mão do Orives, isso vai gerar certos poros que você vai ter que lixar. Essa espessura satisfatória no final vai rachar. Então, assim, você tem que saber tudo isso para lá na hora de desenhar você colocar todas essas medidas certas, todas essas especificações certas. É pra você não ter problema. E mesmo para terceirizar, e mesmo para pedir para um projetista, né? Eu quero que você, esse anel que eu desenhei no papel aqui, faz um 3D para mim. Ele vai te perguntar isso. Qual a espessura do aro? Qual a espessura do fio da garra? A pedra é de que profundidade? Você quer que isso aqui seja assim ou assado? Então você tem que dominar a técnica para... Então, assim, se dedique e estude. Isso, acho que essa
Foi bom, Essa é a dica. Essa é a dica. Essa é a dica. É. Fica a Foi dica. bom, né? Foi ótimo. Fala um pouco, né? Não, mas tudo que você fala é inspiração para quem tá começando. Eu que tô começando no ramo, que eu já tô estudando com o Michel já tem um tempo. E tudo que você falou foi uma inspiração, porque eu me vejo em muitas coisas no que você disse. Ah, que bom. No seu começo de não saber o que fazer, ter uma hora que ficar meio perdida e sem um rumo, uma direção. Sim. E você entrar no ateliê, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu entrei no ateliê e eu vi, meu Deus. O olho brilhou, né? O olho brilhou, parecia um parquinho de diversão. Nossa, A gente tem que dar escuta a laminador. isso. Mas eu fui num ateliê, né, numa oficina, que era uma oficina já bem velha, né? Oficina raiz. Sim. E mesmo assim eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada. Não é que nem a oficina do Michel, que é maravilhosa, mas eu fiquei encantada com o laminador, com o processo de fundição ali. Então, assim, realmente é inspiração o que você acabou de dizer. E foi um podcast, assim, maravilhoso. Gente, escutem, assistam Papo Forjado. Porque, cara, quando eu vou dar outro depoimento aqui, rapidinho, pra não falar tanto. Há 8 anos atrás, quando eu comecei a estudar, né, pra construir e isso virar essa nova profissão e tal, quase não tinha nada no Instagram de conteúdo, assim, rede social, sobre o processo produtivo, sobre o que a gente tá falando aqui, né, essa construção do negócio. Foi muito desafiador encontrar os caminhos, entender por onde isso se faz, quais são os fornecedores, esse mercado envolve o que e quem. Você não achava esse tipo de informação. Hoje em dia você tem, né? Você tem vários Instagrams maravilhosos mostrando esse processo de produção, várias contas incríveis falando sobre isso, sobre o empreender dentro da Orivesaria. Você já encontra muito material sobre isso. Cara, e podcast como esse aqui... Tem pessoas maravilhosas como o Michel, que dá todas as dicas possíveis e impossíveis em todo podcast que ele faz. Então, assim, para quem realmente gosta da Orivesaria, faz total sentido assistir cada minuto de todos os podcasts. Porque pode se tornar um negócio muito próspero. Assim, você só precisa ter realmente determinação, acima de tudo, acreditar em você, acreditar no potencial do seu negócio. E amar o que você faz. E cuidar do detalhe para entregar o melhor. Entrega o melhor que vai, cara, o retorno vai voltar. E mais do que ninguém aqui na mesa, né? Eu só vou pedir para você dar o último recado para quem tá nos assistindo, assim, que ainda tá com medo. Não vou jogar essa responsabilidade disso em você, porque, como eu falei, ó, lembra do 1º de abril que eu falei. Você acha que não vai trabalhar, assim, não se engane. Mas se você tiver, assim, a fim de ser feliz, né? E você... Uma Aline falou aqui, é uma coisa que tá memorizada aqui pra mim. Ter alegria pra acordar pra trabalhar e poder, na hora de deitar, eu também tô satisfeito. Dormir exausto, mas feliz. Exausto. Queria que você deixasse... feliz. Pra essas pessoas que estão com dúvida ainda, vai te ver como inspiração, se pudesse passar esse recadinho pra eles. Cara, a primeira coisa é você acreditar em você. Você traçar, literalmente, nos detalhes, desde a forma como você pensa, a forma como você verbaliza e, quiçá, até a forma como você escreve e espalha no ambiente. Fazer o mapa dos sonhos. Escrever, eu me lembro no início também, eu escrevia metas da Ilus, assim, vou faturar, eu escrevi, faço até hoje, tá? Detalhes aqui dos bastidores da vida. Vou faturar não sei quanto esse ano, eu escrevo isso, pinto e coloco no meu quadro. Todo dia eu olho essa fotografia, para que essa energia aconteça, para que isso faz muita diferença. Então, a primeira coisa é uma mudança de mindset. É você determinar você vai acontecer, vai dar certo. E a segunda principal é assim, cuida dos detalhes, que é o que a gente falou o tempo inteiro aqui. Cuida dos detalhes para fazer sofisticado e o melhor, assim. E acredita que tem público, tem mercado e tem espaço. Se você fizer o seu com verdade, bem feito, dedicação, estudar tudo que você puder para dominar a maior quantidade de assuntos que você puder, dedica tempo, dedica esforço, entrega qualidade e se posiciona com essa certeza do sucesso. Porque, acima de tudo, você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar nessa trajetória. Vai acontecer. É como se, literalmente, eu acredito muito... A física quântica hoje até explica isso. Eu adoro esse assunto também, né? O que você pensa e o que você verbaliza, isso tem, literalmente, um espaço físico no ambiente, no universo. E isso gera ressonância. Ressonância magnética, literalmente, né? E a capacidade de atração. Então, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você escreve, o que você faz, dita as oportunidades que o mercado e o universo vão traçar e vão acontecer para você. Então, assim, primeira coisa, confia, acredita acho que é isso. Literalmente acredita que tem espaço no mercado, no universo para a coisa acontecer. Então, coloque isso como uma determinação, vira essa chavinha de mindset
E aí depois é fazer acontecer. Aí o detalhe vai vindo, vai acontecendo. É isso. Ó, obrigado. Viu? Foi tranquilo, não foi? Foi muito tranquilo. Se Deus quiser, a Marcelinha vai estar com a gente também fazendo a apresentação aqui em outros programas do Papo Forjado. Aproveita e fala da OX Digital. AOX Digital. Esse espaço incrível, gente. Eu tô, assim, encantada de verdade de estar aqui. Gente, aprovadíssimo. Muito muito maravilhoso. confortável. Amém. Assim, o pessoal daqui, não tenho o que dizer, são incríveis. E eu super já indico para todo mundo que precise fazer um podcast, tá aprovado. E para você que é Ourives, já sabe, né? Fornitura Luiz de Lúcia lá em São Paulo, mas eles vinham para todo local do Brasil. Se chorar lá, falar que foi indicado lá pelo Papo Forjado, eles vão dar um desconto para você. Vê direitinho lá, o Rodrigo vai te atender, pede para falar com o Rodrigo, ele vai te atender lá e vai te dar um desconto bem bacana lá. Você que é cravador, você que é Ourives, você que quer montar sua embalagem, então faz o contato com eles lá, só clicar, tirar foto, né, do QR Code que tá na tela aqui, que vai cair direto lá ou no Instagram ou no site deles lá. Então eles vão te atender lá. Aline, e você, para concluir, aonde o pessoal te acha? Fala pra gente mais uma vez. No Instagram é @loja Ilus. O Ilus escreve assim, ó, ILLUZ. Loja Ilus. Ilus de inspiração, leveza. Seja leve e seja luz. E no site também, www.lojailus.com.br. Pô, muito obrigado por ter aceito o convite. Já tinha aceito desde o início, só tava dependendo da agenda. Mas estava se preparando para receber você. Foi incrível. Fiquei muito feliz de conversar com vocês, sabe? O carinho gigante que eu tenho por você, a nossa parceria de trabalho aí. E foi um imenso prazer poder inspirar, chegar. Se a gente inspirar uma pessoa e virar uma chave de alguém que tá escutando, já valeu super a pena. Eu passei por esse processo aí, quanto é desafiador. Então, desejo que essa mensagem chegue longe aí. E foi um prazerzão estar aqui. Muito obrigada. Vamos com tudo, gente. Ó, Papo Forjado, firme e forte. Tchau, tchau, até a próxima.